conforme convite recebido, que muito me honra, eu vou ler para vocês um poema de Boris Pasternak. Em português é Boris Pasternak, que viveu de 1890 a 1960. Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura pelo seu romance O Dr. Zhivago, que também contém uma série de poemas do Dr. Zhivago. Ele nasceu em Moscou e o pai dele era um pintor famoso durante toda a época soviética. A mãe dele era pianista e ele então teve esses dois grandes estímulos, né? Pintura e música. Tanto é verdade que ele era compositor. Ele era compositor e, embora não tivesse se formado, ele ingressou em seguida numa faculdade de filosofia, ou seja, em 1908, na Universidade de Moscou. Tinha 18 anos quando ele ingressou na faculdade. Depois, ele passou um semestre na Alemanha. A mãe era de origem alemã e ele conhecia o idioma alemão. Ele estudou em Marburg, na Alemanha, durante um semestre, filosofia de Hegel e Kant. Mas não chegou a concluir o curso universitário, nem em Moscou e nem na Alemanha. E dedicou-se à poesia. A sua opção foi poesia. Tem uma série de poemas famosos no Brasil, Minha Irmã, a Vida, não é? Ele começou com uma coletânea chamada Gêmeo na Nuvem, que foi publicada em 1913 e que marcou a entrada dele num grupo chamado Centrífuga. É uma corrente moderada do futurismo russo. Ele não chegou a ser futurista, não é? Ele não optou pelos extremos das vanguardas, mas a sua produção da época tem alguns traços do futurismo. Ele é um clássico da poesia russa. E em 1917 ele conheceu Mayakovsky e ficou muito impressionado pela figura do poeta e lançou uma coletânea de poemas chamado Além das Barreiras, que lhe trouxe grande reputação. No começo da Revolução Russa, ele aderiu, achando que seria uma promessa de transformação. Depois, porém, com os acontecimentos que seguiram, houve uma série de dificuldades para publicar seus trabalhos, protestos, prisão de seus amigos, e ele também sofreu. Não chegou a ser exilado, mas ele foi proibido de receber o Prêmio Nobel. Ele redigiu esse Dr. Zhivago de 1946 a 1955. Lançou a Itália e na Rússia só saiu em 1988. Hoje, ele é estudado nas escolas da Rússia, e é considerado, como eu disse a vocês, um dos poetas clássicos da Rússia. E o seu estilo é variado. E o poema que eu vou ler a vocês é em estilo clássico, o russo gosta de rimas. A poesia russa é marcada pelo ritmo e pelas rimas. Na tradução que eu fiz, nem sempre consegui manter as rimas finais, mas há umas rimas intercaladas, não é, que dão essa sonoridade exigida. Agora, é um poema que teve sucesso nas redes, né? Ele trata de um assunto muito curioso, o problema de auto-endeusamento, autopromoção, não é? E o que o Pasternak diz a respeito. Vejam vocês, eu vou ler então, e eu tenho então o prazer de apresentar essa tradução. O poema não tem título, mas é dado o título pelo primeiro verso. Ser famoso. Então, aí o poema. Ser famoso nada tem de bonito, nem levanta ninguém até as alturas. Não é preciso vasculhar arquivos, abasbacar-se sobre manuscritos. Dar-se é a finalidade da criação, não o sucesso ou o sensacionalismo. É vergonhoso, além de sem sentido, ser, na boca de todos,
falação. É bom viver sem enaltecimento. Viver de um jeito, no final das contas, a atrair a si o amor do firmamento. E ouvir, isso sim, as vozes do porvir. É bom deixar lacunas no destino, e não por entre as folhas de papel, e assinalar o título e as passagens da vida inteira em notas sobre a margem. Deve-se mergulhar no anonimato e tratar de esconder o seu caminho, como se esconde a vila na neblina quando sequer se enxerga o seu nariz. Outros irão, por sua pegada viva, seguir o rumo que você deixou, mas você mesmo não diferencie da derrota a vitória a que chegou. E não deve, nem em pequena parte, renunciar ao seu rosto, tal e qual, mas procurar ser vivo, vivo, só vivo, somente vivo até o final.